Mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais da saúde, nas mãos de uma organização criminosa. Dinheiro público destinado à saúde em 3 estados. Mas parte desse recurso nunca chegou à população, porque uma quadrilha escoava grana. O pagamento da propina era escondido até em caixas de vinho. Saúde? Cadê o dinheiro que estava aqui? A Cruz Vermelha é considerada uma instituição séria, que tem a missão histórica de proteger a vida e a saúde no mundo todo. Mas no Brasil, a pilantragem não poupa nem a Cruz Vermelha. A organização criminosa atuava através de 2 organizações sociais. As organizações sociais são a filial gaúcha da Cruz Vermelha e um instituto do Rio de Janeiro chamado IP7. Elas eram usadas como escudo, como laranjas para desvio de recursos públicos. Elas administravam hospitais e postos de saúde na Paraíba e no Rio. Contratos de 1 bilhão e 700 mil reais. E a quadrilha desviava, guardando dinheiro roubado no carro. O carro é meu banco, né? Tinha também propina delivery. O resultado desse desvio de recursos públicos é que nós encontramos uma saúde carente. E nós reencontramos nesse esquema um personagem denunciado pelo repórter Eduardo Faustini 7 anos atrás. Uma das coisas que eu faço com meus filhos, que eu aprendi com o dia a dia. Eu protejo o meu contratante e o meu contratante me protege. Será que o filho aprendeu a lição direitinho? Cadê o dinheiro que estava aqui? O pai de família que você acabou de ver se chama Davi Gomes. Era dono da Toesa Service, uma das empresas denunciadas pelo Fantástico em 2012, na reportagem que mostrou como prestadores de serviço corrompem gestores de hospitais. Agora parece que corrupção é negócio de pai para filho. O comandante dessa organização, que era o Daniel Gomes da Silva, que já havia sido dirigente da Toesa Service anteriormente e que agora estava operando através de organizações sociais, tendo se infiltrado na Cruz Vermelha, filial do estado do Rio Grande do Sul. Daniel é filho de Davi. Chegou a fazer parte do Conselho Nacional da Cruz Vermelha. Além da Cruz Vermelha, essa rede criminosa, ela usava como laranja uma segunda instituição filantrópica, que é o IPSEP. Essas 2 entidades, elas são interligadas ao chefe da organização criminosa, que é o Daniel Gomes. A lista de hospitais e postos de saúde nas mãos da quadrilha era grande. São contratos vigentes entre 2011 e 2018. A organização criminosa basicamente funcionava através da subcontratação de serviços junto a empresas que eram associadas ou até mesmo controladas pelo comandante, né, o Daniel Gomes da Silva, e que tinham com ele um acerto para devolução de parcela dos valores pagos, que então eram ou apropriados pelo próprio Daniel ou eventualmente repassados para agentes públicos e políticos. Tá aí um flagrante de repasse. Agosto do ano passado. A secretária de Daniel chega a um hotel de luxo no Rio, com uma caixa na mão. Nós estávamos monitorando a Michele Lousada Cardoso e, por ocasião desse monitoramento, nós identificamos que haveria uma operação de entrega de recursos. Ela se senta para tomar um cafezinho. Aparece então Leandro Nunes Azevedo, assessor da Secretaria de Administração da Paraíba. Leandro foi nomeado em 2017 para ser gestor de contratos administrativos. Os dois não ficam nem 3 minutos juntos. Ela vai embora, a caixa fica. Leandro vai ao balcão assinar a comanda do cafezinho. Daí volta, pega a caixa e cai fora. Eis que entra nessa história Twin, ex-diretor de uma unidade de saúde do Rio que passou a atuar no núcleo da quadrilha. O papel do Antônio Augusto Vicente Carvalho, o Twin, era recolher os recursos junto aos fornecedores que participavam do esquema. No telefonema gravado ao longo da investigação, Twin conta a um amigo como é que guarda o dinheiro arrecadado. O carro é meu banco, né? E aí por que o carro é meu banco? Meu dinheiro vai ser colado comigo, né? Não gosto de deixar o dinheiro em casa, não gosto de deixar o dinheiro na conta, não gosto de deixar o dinheiro... Nota da redação. 24.800 carros foram roubados no Rio de Janeiro no ano passado. Se o carro do Twin é um banco, quem rouba o carro dele rouba um carro e um banco ao mesmo tempo. Twin tem mais um problema. Ele desviava para si uma parte
para cobrir as suas dívidas de jogo. Escuta essa conversa do Twin com um amigo conhecido como Galinha. Ele tá achando que eu sou incompetente, né? Ele não tá achando que eu meti a mão no dedo desse tamanho todo, né? Entendi. Quanto é que você pegou do Daniel? Eu venho pegando há muito tempo já. De pouquinho em pouquinho, aí deve bater uns 500 pau. De pouquinho em pouquinho. Entendi. De pouquinho em pouquinho. Quando foi preso, Twin tinha R$250 mil dentro do carro-banco dele. Já na casa do pai de Daniel Gomes da Silva, o Ministério Público encontrou R$1.200.000. Daniel foi preso pela Polícia Federal dentro de um avião no Aeroporto Internacional do Rio quando voltava de Portugal. Mais 10 pessoas foram presas no Rio de Janeiro e na Paraíba na Operação Calvário. Entre elas, empresários acusados de fazer parte do esquema. A prisão mais recente aconteceu na sexta-feira. Leandro Nunes Azevedo, o homem da caixa de vinho, foi preso em João Pessoa, na rua. Faz uma busca aí no carro. Ele já tinha sido exonerado da Secretaria de Administração. Durante a apuração desta reportagem e antes da prisão de Leandro, o repórter Eduardo Faustini foi até a casa dele e deixou recados e contatos. Não tivemos resposta. Em nota, a Cruz Vermelha Brasileira diz que Daniel Gomes da Silva foi afastado do Conselho Nacional da instituição. A nota diz também que as empresas prestadoras de serviços, suspeitas de participar de um esquema de fraudes, foram substituídas e tiveram os contratos rescindidos. O advogado de Daniel Gomes da Silva diz que vai provar a inocência dele. A defesa de Michele Lousada Cardoso afirma que ela nunca praticou ou concordou que se praticasse qualquer ato ilícito. O governo do Rio informou que iniciou auditoria nos contratos das organizações sociais. E a Prefeitura do Rio diz que está apurando o dano real aos cofres públicos e que tem por objetivo a devolução de todos os valores. O governo da Paraíba afirma que não teme nenhuma apuração equilibrada e imparcial dos fatos e estará sempre à disposição para prestar informações e assegurar transparência nos atos administrativos. Não conseguimos contato com a defesa de Antônio Augusto Vicente de Carvalho, o Twin. O diretor executivo do IPECEP diz que uma diretora e um conselheiro foram afastados. A imagem do IPECEP é muito mais forte do que esse abalo. Porque, na verdade, não está se denunciando o IPECEP, sim levantando acusações sobre pessoas que estariam aproveitando do IPECEP. Davi Gomes, o pai de Daniel, foi investigado, mas não denunciado. Não conseguimos contato com ele. A gente tem diagnosticado no MP do Rio de Janeiro que quem se lança nessas missões de atender a saúde pública como organização social de saúde, via de regra, estão mal intencionados com o dinheiro público. Por essas e por outras, o Ministério Público do Rio criou uma ferramenta para acompanhar o uso do dinheiro público em todos os municípios do estado. A ferramenta se chama Ministério Público em Mapas. Qualquer cidadão pode acessá-la na internet. Então, ele pode ir à escola do seu bairro, ao hospital do seu bairro e ver quantos leitos hospitalares tem, a verba aportada, quantas pessoas fizeram tomografia computadorizada. Isso pode impedir que médicos como esses, das unidades administradas pela quadrilha, tenham que trabalhar assim. A corrupção faz com que falte insumos, comida muitas vezes, lençol, um leito, medicações. Todo o tempo nós sentimos isso. Eu tive que assistir essa parada cardíaca no chão, ao ponto de ter que entubar, massagear e fazer absolutamente tudo no chão. O paciente obviamente não sobreviveu, não sei obviamente se também sobreviveria, mas isso é desumano. Por isso o repórter secreto quer saber: cadê o dinheiro que estava aqui?